Olá, boa noite, já são 19 horas, né? E em virtude de ainda não ter para a gente poder já deixar disponibilizada a gravação, né? Eu vou. Olá, boa noite, pessoal. Nós vamos já começar, tá? Já coloquei para gravar e a gente vai fazer uma revisãozinha da aula passada, tá? E aí a gente vai fazer a continuação, tá bom? Como esse conteúdo é mais denso e a próxima semana também são 2 semanas, não tem problema da gente esticar um pouco mais esse conteúdo do IP para depois aplicar a avaliação, tá? Eu não gosto de correr com as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Só desativar um som aqui. Aí. Vamos lá. Então, a aula passada a gente começou a ver um pouco do que é o protocolo, né? Da hierarquia do protocolo, questão das pilhas. A gente viu um pouco das camadas, né? Que os protocolos são vistos em camadas, né? A gente viu um pouquinho de serviços orientados às conexões, do estabelecimento da conexão para depois da transmissão, né, dos pacotes e dos dados, do serviço sem conexão, que ele manda para o destino, etiqueta e manda, e ele pode pegar várias rotas para poder seguir esse destino. A gente viu alguns modelos de serviços orientados a conexões e sem conexões, né? E os comandos, né, que são enviados para poder fazer essa conexão. Vimos também um pouco dos exemplos do que é o pacote, né, da conversa entre o cliente e a máquina. A gente viu as 7 camadas OSI, né, deu uma explanada nela, na camada física, a de data, a de rede, a de transporte, a de sessão da apresentação e da aplicação, e a gente viu também que isso daqui é um modelo, né, praticamente não utilizado, e explanou um pouquinho de cada camada, a camada de enlace, a física, a de rede. Deixa eu só habilitar aqui. A de rede, a de transporte, né, a de sessão, a de apresentação e a de aplicação, né? O protocolo IP, né? O protocolo IP, ele veio a partir, segundo o Tannenbaum, dos problemas dos protocolos de rede de rádio e satélite, obrigando a ter uma arquitetura flexível, ou seja, por mais que os protocolos, por mais que as camadas do OSI te garantam a segurança na transmissão do dado e tudo mais, você tem um processo um pouco mais lento e mais engessado, tá? E eles precisariam de uma coisa mais dinâmica, né, mais flexível. Ela possui a habilidade de conectar várias redes de uma maneira uniforme e ela ficou conhecida como protocolo TCP/IP, tá? O TCP, ele é orientado à conexão e a gente tem o UDP, que ele não é orientado à conexão, tá? O TCP é o que a gente utiliza normalmente nas nossas redes, um serviço de DNS e tudo mais. O UDP a gente utiliza bastante mais com streaming, né? Com voz, com
vídeo, por quê? Porque ele não é orientado à conexão, então eu tenho que mandar aquele jato de pacotes para conseguir ter na outra ponta aquilo que eu estou transmitindo, tá? Era um principal objetivo do Departamento de Defesa, principalmente durante a guerra. Se tivesse alguma interrupção na rota, o sistema permanecia ativo, tá? E tinha uma arquitetura flexível para transmitir arquivos de dados e voz no mesmo meio, ok? As camadas do protocolo IP são a camada de aplicação, transporte, internet e a de rede, né? O host to network, como é colocado pelo Tannenbaum, tá? A camada de apresentação e sessão, a apresentação e sessão, ela não existe dentro do TCP/IP, tá? Por quê? Porque eles viram que não era utilizado essas camadas quando se utilizava o protocolo, então eles otimizaram mais ainda, tá? Então eu tenho a camada de aplicação, onde de fato eu tenho a aplicação, a camada de transporte de internet e a camada de rede, ou de host to network, tá? A camada interrede, né? A camada interrede, e aqui eu basicamente eu estou utilizando também a questão do livro do Tannenbaum para esses conceitos. A camada interrede, ela escolhe uma rede de comutação de pacote baseada em uma camada de interligação de rede sem conexão e integra toda a arquitetura. Sua tarefa é permitir que os hosts injetem os pacotes em qualquer rede e garantir que eles trafegarão independente até o destino, trafegando inclusive em redes diferentes. Então, a intenção deles é que não importa a rede, não importa o que está sendo usado, ele tem que andar na rede e chegar até o destino. Podem chegar em uma ordem diferente, obrigando as camadas superiores a refazerem a ordem dos pacotes. Por exemplo, eu estou fazendo essa videochamada. Quando o pacote chega na ponta, pode ser que ele não chegou na ordem. Se eu disse boa noite primeiramente, pode ser que ele chegou o que eu disse depois do boa noite. Mas é obrigatório do próprio protocolo reordenar esses pacotes e fazer a transmissão para o usuário de forma correta, certo? Define o formato do pacote e um protocolo IP. Entrega pacotes IP onde eles são necessários, tá? Essa camada também tem como prioridade o roteamento e a necessidade de evitar o congestionamento. E ela é semelhante à camada de rede do modelo OSI, tá? Então, ela tem que organizar isso daí e ir mandando os pacotes. Tem um vídeo na internet, depois eu vou, mais para o final, vou ver se eu localizo, que explica direitinho essa questão do roteamento, tá? Que ele vai pegando os pacotinhos e vai encaminhando. Se eu não achar agora de cabeça, depois eu localizo para vocês e coloco na plataforma. A camada de transporte, ela tem a finalidade de permitir que as entidades pares dos hosts de origem e destino mantenham a conversação, exatamente como acontece na camada de transporte da OSI, é a mesma coisa. O TCP, que faz o controle da transmissão, é um protocolo orientado à conexão, que nem eu falei para vocês no começo, que permite a entrega sem erros de um fluxo de bytes originários de uma determinada máquina em qualquer computador interrede. Este protocolo fragmenta o fluxo de bytes de entrada na mensagem discreta e passa cada uma delas para a camada interredes. No destino, o processo TCP receptor volta a montar essas mensagens recebidas no fluxo de saída, tá? O TCP cuida do controle do fluxo, impedindo que o transmissor rápido sobrecarregue o transmissor lento com um volume de mensagens maior
do que ele pode manipular, tá? Então, assim como no OSI, vocês podem ver que as camadas, elas podem, como que eu vou dizer, elas, na verdade, elas têm um roteiro a ser seguido para garantir a integridade do que está sendo transmitido, seja arquivo ou seja mídia, né? Digo, voz e imagem, tá? Então, elas, independente do que for, é como você tivesse uma lista, né? Uma pilha, literalmente, que nem a gente falou na semana passada. Você tem os pacotes mandados na ordem 1, 2, 3, 4, 5, ela pode chegar no 5, 7, 9, 8, 5 bagunçado. Então, as camadas interrede de transporte, elas têm que receber isso daí, reordenar e passar para as camadas superiores, organizar isso daí para poder transmitir, tá? O TCP é orientado à conexão, ele tem essa conversação uma ponta a outra, e o UDP, ele não é orientado à conexão, mas o protocolo, ele tem essa capacidade de fazer essa reorganização. Se a gente pensar em algumas transmissões de vídeo ou de voz que a gente já presenciou, algumas delas, elas ficam picotadas. Às vezes sai o vídeo, mas não sai o som. Demonstrando que aquela rede, ela não tem um tratamento para congestionamento, para lentidão e tudo mais. Tá? Então, sempre que você utiliza um sistema que ele está lento ou que está caindo, né, aparece aqueles batch gateway, e está caindo toda hora, é porque ele não está conseguindo mais gerenciar isso daí, ele está com uma sobrecarga, tá? Quando a gente tem situações de sobrecarga, a gente pode partir para uma solução de planejamento e de distribuição desse serviço, tá? Quando eu utilizo VLANs, ou se eu tenho uma estrutura de várias filiais e eu vou colocar VLANs e interligar essas filiais, geralmente cada filial pode ter um servidor, por exemplo, de DNS, para que ele consiga gerenciar esses hosts dessa rede, e aí, através das tabelas de roteamento, conseguiam fazer um roteamento mais fácil, né, mais organizado, para que não tenha essas lentidões, tá? Então, a gente pode fazer esses gerenciamentos. Você pode trabalhar com as tabelas físicas, fixas, como a gente falou, ou tabelas dinâmicas, né? Fica a cargo de quem está gerenciando isso. Quando a gente tem organizações muito grandes, a gente não trabalha com fixação, por exemplo, do IP, mas a gente determina que tipo de rede, né, que classe de rede, e que IPs e quantos hosts vai ter para mim fazer esse gerenciamento. Se eu trabalho com um serviço de DHCP, que é aquele que distribui o IP automaticamente, eu tenho que tomar cuidado para que esteja configurado corretamente, para que eu consiga compartilhar os recursos que tem naquela rede, mas que eu garanta a segurança que eu quero implementar, tá? Aqui tem um exemplo da camada de transporte, né? A TCP/UDP. Aqui é a minha camada do IP. Aqui é a rede, né? A parte física, tem o LAN, rádio, satélite. A camada de aplicação, que está mais em cima, né? Ela faz esse reordenamento e tudo mais. E aqui está a camada de transporte que a gente falou. A camada de aplicação é os serviços que a gente tanto fala, né? Ela tem os protocolos de alto nível. Eu posso ter um Telnet, eu posso ter um FTP, eu posso ter um SMTP, eu tenho um DNS, aí a gente tem a sopa de letrinha, tem um DNS, que é o serviço de nome, eu tenho DHCP, que distribui meus IPs de forma automática, eu posso ter o meu serviço de autenticação de usuário. Então, nessa camada, é obrigação dela fazer toda essa organização,
né, que já vem vindo construída nas outras camadas, é disponibilizar isso para o meu usuário que ele está fazendo, que ele está utilizando, tá? A camada de host e rede, ela é a camada física, né? E eles falam que tem um vácuo, por quê? Porque eu tenho menos camadas no protocolo TCP/IP, né? O modelo de referência TCP/IP não especifica muito bem o que acontece ali, exceto o fato de que o host tem que se conectar à rede utilizando algum protocolo para que seja possível enviar algum pacote. Esse protocolo não é definido e varia de host para host e de rede para rede. Eu posso ter um IPv6, um IPv4, eu posso ter algum outro tipo de protocolo que eu vou utilizar ali para mim fazer essa comunicação, tá? Geralmente, as máquinas que a gente conhece das redes hoje, elas utilizam IPv4 e IPv6, porque o IPv4 já estava em vias de não ter mais endereçamento devido ao número de hosts que tem na rede, né? E o IPv6 ele tem uma quantidade maior. E eles vão se conversando, tá? Conforme vai evoluindo a tecnologia, pode ser que eles inventem algum outro tipo de protocolo. Mas a gente tem que sempre pensar que quando eu conecto um computador numa rede, seja na internet, na Wi-Fi, num satélite ou o que for, eu tenho que ter um endereçamento para me comunicar com o exterior. Quando a gente utiliza as nossas ADSLs, né, os DSLs que a gente tinha e tem em casa, né, que hoje é a utilização de fibra, nada mais é do que você conectar. No meu caso aqui, eu estou conectando via Wi-Fi, mais ou cabeamento, que vai até um roteador que tem um serviço DHCP. Pode ser que esse serviço esteja no roteador ou esteja além, mas ele está conectado a uma rede. Quando o computador eu conecto ele numa rede, seja por cabo ou Wi-Fi, que ele, no cabeado, ele acende aquelas luzinhas, ele já começa a trocar informações, essa camada física, para que, se houver, por exemplo, um serviço DHCP, ele já disponibilize o endereço IP para essa estação, né? Então, se a gente pegar aqui, no meu caso aqui, ó, eu tenho uma entrada de rede física que está desconectada, né? Eu tenho uma virtual e eu tenho a Wi-Fi que eu estou utilizando a conexão de internet fibra, né? Então, ele me mostra que tipo de sinal eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando a internet 5G que tem no roteador. Ele mostra aqui a qualidade do sinal, a duração, né, que está ligada, se está conectado na internet. Em detalhes, eu vejo todas as informações, né? Então, eu tenho aqui a descrição do meu hardware, o endereço físico, e o endereço físico ele é muito importante porque tem equipamentos que você configura para que outras pessoas não conectem na sua rede, então você faz uma listagem daqueles computadores que você tem na sua empresa, e se vier um cliente tentar utilizar a sua rede, você não vai deixar, tá? Porque está tudo fixo. Aqui está ativa a questão do DHCP, então eu pego o endereço que o roteador me fornece, quando que eu consegui essa sessão e quando que ela vai acabar. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que a Vivo, ela me dá um período para esse P aqui, tá? Então, eu tenho o gateway padrão, eu estou usando a rede 192.168.15.54, que é uma classe C, com a máscara 255, 255, 2550, e eu tenho o gateway, que é o que me leva para fora da internet
localizar as coisas, o 15.1, tá? Geralmente, quando a gente tem esses roteadores, esse 15.1 é o roteador, tá? E aqui ele distribuiu o número 54. Tem alguns serviços de DHCP, que a gente vai ver nas próximas aulas, que você deixa fixo e deixa um tempo até expirar. Só que se você tem muita entrada de pessoas que utilizam e conectam na sua rede, você pode lotar a sua lista de DHCP e ele não fornecer mais IP. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de configuração, tá? O serviço DNS é um serviço essencial, tá, da nossa camada de aplicação. Por quê? Porque ele transforma o endereço IP, número, em nome, tá? Aqui eles estão atribuindo também um endereço IPv6. Eu acredito que seja por conta da escassez do IPv4. Eles devem estar fazendo alguma modificação de rede. Vocês podem ver, tem até serviço DNS e Gateway também em IPv6, tá? Quando a gente vê as nossas configurações de rede aqui, a gente tem essa possibilidade aqui de vir nas propriedades, e aqui eu estou fazendo em cima de Windows, tá? No Linux é um pouquinho diferente, mexer nesse endereçamento, né? Então, aqui está por DHCP, mas se eu tiver na minha empresa, ou eu uso o DHCP e configuro um serviço para isso, ou eu posso fixar os meus IPs. A maior parte das empresas, se for empresa pequena, até compensa você colocar IP fixo. Mas o que é ruim é que se você não tiver uma tabela onde você faz o controle desses IPs, você pode esquecer e acabar tendo que ficar de tentativa e erro até acertar o IP para poder fazer a conexão na rede, tá? Então, geralmente a gente faz um controle quem que é o IP X, quem que é o IP Y. O DNS, geralmente são DNS fixos, tá? Eles não são atribuídos via DHCP, até porque o DNS é um servidor que você coloca disponibilizado todos os IPs que estão os serviços que você vai ofertar. Então, por exemplo, lá no IF, a gente tem um servidor DNS, que nele ele vai dizer quem são os domínios que está em cima do IFMT, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Chrome mesmo. O registro.br é um dos domínios onde você faz o registro de sites, tá? Aqui ele fala que não está disponível, deixa eu ver se eu consigo ver, se eu consigo verificar para mostrar para vocês o endereçamento. Sobre domínios, antes tinha um lugar para aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui é a dúvida. Tinha um lugar que a gente consegue ver tinha um lugar que dava para ver quem que é o domínio, tá? E no registro.br você registra o domínio, tá? Quem que é o domínio? É o nome. Então, o endereço IFMT do BR, ele está registrado aqui, tá? Ele antes tinha um negócio mais fácil ele deve ver só via conta agora, fazer login, mas eu não tenho mais acesso a isso, não mostrar para vocês, tá? E também nos domínios, a gente tem várias categorias, né? Que é aquele .com.br, né? O com. Então, cada tipo de emblema indica do que é aquele site, né? Então, INF geralmente de informática, prestador de serviço SF, tá? Então, cada um tem aqui, ó, EduBR ensino superior, tá? Tem umas diferenças na questão do ensino superior,
porque as universidades, como elas foram criadas, as universidades federais, né, como elas foram criadas primeiramente, elas não têm aquele .edu, tá? Elas são direto .br, tá? Essa é a diferença, tá? Deixa eu ver se aqui ele... eu queria mostrar para vocês o nome dos... deixa eu ver aqui o Ruiz. Acho que é esse aqui. Para mostrar para vocês os DNS, que faz parte da nossa camada de aplicação, né? Então, a gente tem aqui, ó, aparece o titular, né, o CNPJ, né, os contatos. Aí tem os servidores DNS, eles colocaram dentro do Google, tá? Dentro do Google Domains. Na época que eu estava trabalhando lá, a gente não estava usando o Google, tá? A gente tinha um servidor DNS lá dentro. Não sei informar para vocês a decisão disso daí. Mas aqui, se um dos domínios ficar indisponível, o outro assume, tá? E assim por diante. Quando você tem um servidor DNS fixo na sua empresa, você tem que tomar muito cuidado, porque uma vez o servidor de nome fora do ar, ele não consegue fazer essa tradução desse endereçamento que eu mostrei para vocês aqui, tá? Não vai ter ninguém que vai falar que 192, 168, 15, 1 é tal coisa, beleza? E assim vocês disponibilizam os serviços na rede e aí eles vão fazendo esse gerenciamento. Então, a camada de host rede é justamente para você conectar e pegar um endereçamento, tá? O cálculo da rede, né? Primeiramente, o que é a máscara de rede, né? A máscara, né, de rede ou de subrede é o número que, em conjunto com o IP, define qual parte do IP se refere à rede e qual parte se refere ao host, tá? Geralmente, tá? Estou colocando geralmente. O último octeto é o que se refere ao host. Os outros 3 se referem à rede, tá? A máscara de rede é o elemento que possibilita a subdivisão de uma rede maior em redes menores, beleza? Então, se a gente pegar, vou abrir aqui o bloco de notas, se a gente pegar a máscara de rede, a gente tem 255.255.255.255. Quando a gente faz os cálculos, a gente não utiliza o 255, a gente utiliza os binários, tá? Então, a gente pega lá 8 números uns, 4, 5, 6, 7, 8, todos separados pelo pontinho. Eu vou fazer 4. Certo? Então, 255, na verdade, é esse conjunto de 1. Conforme eu tiro 1 e ponho um 0, faço essa alteração na máscara, eu estou definindo qual o número da rede, inclusive que eles vão se enxergar, e determinando quantos hosts vai ter a minha rede, tá? Então, essa modificação aqui dos binários é que resulta no quantitativo de hosts que eu vou ter na minha rede, beleza? Deixa eu só tirar o Meet aqui, porque ele ficou pequenininho e a gente vai utilizando, tá? Outra coisa, eu evito o desperdício de IPs, e aqui é o que eu falei para vocês. Conforme a gente determina a máscara de rede, a gente vai ter o número X de hosts. Se você não faz esse controle, caso seja IP fixo nas suas máquinas,
você pode acabar atribuindo IPs que vai ficar fora da sua rede, e aí a pessoa vai ter problema como que diz? Vai ter problema para se fazer a utilização dos hosts, tá? Então é bom ter esse controle. Eu tenho uma maior segurança, porque eu sei quantos computadores pode ter ali, eu sei o que está ali, né? E eu faço um gerenciamento otimizado disso, principalmente quando eu estou falando de empresas que têm muitos hosts, tá? Eu tenho 3 tipos de classe nas minhas redes. Eu tenho a classe A, que vai de 0, e a gente nunca utiliza esse 0, tá, gente? O 0 aqui a gente põe quando a gente quer eu falo que é o DNS do Google, né? Tá lá na rede, tá? Ele pega tudo, ele vê tudo. Até o 127, 25, 25, 25, tá? Chamado de classe A. Nesse tipo de rede, a máscara de subrede padrão é 255.255.000. Ou seja, o primeiro octeto é reservado para identificar a rede, enquanto os outros 3 octetos marcam os hosts, tá? Então, no exemplo que eu vou dar aqui, eu tenho aqui, ó, esse octeto com, deixa eu pôr aqui para baixo, e o resto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá? Essa classe a gente utiliza bastante empresa pequena, uma rede bem reservada, tá? Ela não é uma rede muito utilizada, tá? É mais coisas internas, tá? Redes internas, tá? A classe B vai do 128 até o 191. A máscara padrão é a 255.255.000, ou seja, os 16 bits primeiros identificam a rede, enquanto o restante identifica o host, tá? Então, aqui no nosso caso, eu vou ter, deixa eu copiar aqui, eu vou ter 2 vezes esse octeto, e o resto são os meus hosts. E eu tenho os da classe C, que é o que a gente vê muito em empresas, tá? Ele vai do 192, semelhante a esse que eu tenho no meu computador aqui, até o 223 para frente. No caso, a máscara padrão é aquela que eu usei, parecida aqui do começo, né? Eu tenho os 3 primeiros octetos com e somente o último que vai identificar os hosts com 0, tá? Essa é a configuração mais comum em redes domésticas e pequenas empresas. É utilizado em 90% dos roteadores das operadoras, tá? E disponibiliza até 254 endereços, considerando que um IP é da rede tem um broadcast, né? O broadcasting é o sempre que termina com 255, tá? Esse daqui a gente vê em muitas empresas, eles utilizando essa classe C, tá? Lá no Instituto, se não me falha a memória, a gente utiliza a classe A, tá? A gente não utiliza essa classe C, não. Tá? A gente utiliza a classe A, até porque a escola está dividida em várias VLANs, né? A secretaria não vê o departamento de ensino, que não vê os departamentos de área de curso, que não vê o NEAD, e o campus Cuiabá não vê a reitoria, tá? Então, tem essa divisão. Então, eu posso ter um controle mais rigoroso na questão dos IPs, tá?
eu primeiro, para mim, calcular a rede, eu tenho que ver quantos hosts vai ter essa rede, tá? Se vai ter expansão, se não vai ter expansão, por quê? Porque se eu determinar uma rede pequena, se eu tiver uma expansão, eu vou ter que refazer toda a rede e a configuração de todos os meus equipamentos, tá? Então, tem que pensar nisso. Então, quantos hosts vai ter? 10. Tem pensamento para expansão, para esse setor que eu vou colocar essa VLAN? Não. Vai ser tudo assim. É uma rede pequena, é uma farmácia, é um mercado pequeno de bairro. Então, beleza. Deixa do jeito que tá? Mas, é uma empresa que tem intenção de aumentar o seu número de hosts. Então, peraí. Já vai aumentar em pouco tempo ou não? De pouco a médio tempo, vai ter essa expansão aí. Então, vamos já deixar esticado, tá? Você vai determinar quantas sub-redes vai ter sua empresa ou a instituição, tá? Então, se eu tenho uma empresa que tem financeiro, tem o RH, tem a direção, se for o comércio, tem a parte de atendimento a cliente, eu tenho aí 4 VLANs, ou 4 sub-redes que eu posso trabalhar ali dentro, tá? Eu posso ainda ter o meu financeiro, ter meu RH, ter minha direção, ter a parte comercial e ter uma VLAN só para clientes. Vou disponibilizar um pedacinho da minha banda de internet ali para meus clientes ficar à vontade. Eu posso fazer isso também. Essa rede do seu cliente, você vai deixar ela totalmente isolada, mas nas suas tabelas de roteamento, nas suas configurações de equipamentos, você vai conseguir configurar isso e determinar que ela, apesar de não enxergar as outras 4, vai fazer o roteamento e vai utilizar a rede como um todo, tá? Você vai escolher a classe que você vai utilizar, e aí você vai ver o que é melhor para a sua empresa. A máscara determina quantos hosts você poderá ter, e os cálculos são geralmente feitos no formato binário, tá? Eu vou converter a máscara para binário. Quando eu alterar para binário, eu vou determinar qual que vai ser a minha rede, mais a minha máscara, e aí eu vou alterando os IPs da minha parte do meu host, e aí eu vou calculando, tá? E aqui eu vou utilizar a operação AND, tá? Ou seja, eu vou fazer, esse é igual a esse, dá tanto, esse é igual a esse, é tanto. Se é diferente, né? Se é igual, é 1. Se é igual, é 1. Se é diferente, é 0, tá? E aí eu vou determinar o IP dos meus hosts. O endereço de broadcast sempre vai ser final 255, tá? E alguns IPs são reservados, como, por exemplo, o loopback. Vocês que trabalham nos sistemas para internet, vocês fazem muito teste local nas suas máquinas. Então, a gente escreve localhost para fazer o teste do site, né? Mas o localhost, no seu DNS, já tem, que é o 127.0.0.1. Então, ele joga para a sua própria máquina, tá? E aqui, gente, eu coloquei lá na plataforma também, eu coloquei alguns sites que eu achei bem legal, que eles trazem já as tabelinhas para fazer essa conversão. E a gente faz isso na mão? Não. Tem um monte de calculadoras de cálculo de rede na internet, tá? Então, vocês podem fazer uso da calculadora que tem disponibilizada na internet para fazer esses cálculos, tá? No caso aqui na página do Fábio Bemed, né, tem aqui, ó, como calcular, criar tabela de endereços de subredes, né, faixas de host, então ele tem essa tabelinha que tem os bits da subrede, as máscaras da sua subrede,
quantas subredes você pode ter e o número de hosts que você vai ter. Vocês podem ver que a gente usa uma formulinha aqui, tá? Então, ele traz aqui como criar essas tabelas, né? Determinar aqui, ó, a classe que preenche essa faixa de IP, que nem eu mostrei para vocês, né? Vou criar essa tabela aí de hosts para mim ter esse controle, tá bom? E aqui ele vai mostrando como que faz os cálculos, tá? De você utilizar os exponenciais, tá? Ele traz aquela tabelinha que estava lá em cima, ele cria uma lista, né? Ele fala para você criar uma lista de faixa de subrede. Então, ele mostra aqui com o endereço 192.168 da classe C e vai indicando os hosts, tá? Conforme aqui, ó, os binários, tá? Ele vai trazendo aqui várias redes, beleza? E aí, aqui tem outro site, que é essa Wikinow, que eu também achei bem legal. Ele vai trazendo vários métodos, tá? Então, você tem os bits e o cálculo das submáscaras. Só que é importante, gente, primeiro determinar qual a rede, qual a classe que você vai usar da rede, tá? Isso faz toda a diferença para quantitativo de host, tá? Então, aqui ele fala, ó, o número total de bits para estabelecer, né? Então, eu vou pegar o total de bits igual a 8, porque cada octeto tem 8. 8 uns ou 8 zeros, tá? Então, você pode ter subrede de 0, 128, 192, 224, 248, 252, 254, 255. E aí você tem as mudanças dos octetos, tá? Porque o octeto, se eu tenho 8, ela é 255, né? Conforme você vai mudando os uns, ele é um quantitativo, né? Então, você tem um exemplo aqui, ó, o IP 210, 100, e a máscara de subrede é tanto. Então, você tem um total de bits igual a 8, né? Para estabelecer essa subrede que o 224 é igual a 3. E aqui ele tem as fórmulas, tá? Para fazer isso na mão. E a gente utiliza na mão? Não, a gente usa a calculadora que a gente acha na internet, tá? Faz tempo que o pessoal não usa nada na mão. Então, eu vou fazendo os cálculos, e por que a gente tem que pensar na questão do cálculo, conhecer um pouco como que faz o cálculo? Porque eu tenho que determinar quantos hosts eu vou ter naquela rede, para justamente fazer esse planejamento, tá? Então, aqui, ó, número de subredes, eu tenho 2 elevado a n, né? Quantos bits vai ser utilizado, né? Então, 2 elevado a m. Então, eu faço 2 elevado a m menos 2 para mim saber o total de hosts que eu vou ter naquela rede. E aí eu vejo por bit utilizado, tá? Por bit utilizado daquele octeto de zeros e uns, tá? Então, aqui ele traz os exemplos, né? 2 elevado a 3, 2 elevado a 5. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 32. Verifique o último bit utilizado para fazer a máscara de rede, que é aqueles cálculos, né? Calcule o número de hosts. Então, eu pego 2 elevado a m menos 2. Então, vou ter o total de hosts por rede. Eu vou ter o quantitativo. E aí, eu vou tendo quantos hosts eu vou ter por faixa, tá? Essa faixa, esse endereçamento, eu tenho que saber a minha máscara para poder fazer essa divisão, porque senão a máscara, se você não pensar nela, você não enxerga, tá? Não enxerga. Então, aqui ele mostra que você dividiu em 32 endereços, ele vai mostrando aqui, né? Quem é o broadcast,
e quem é o endereço de rede, né? Então, quando tem um tracinho que você vai até aquele número, e aqui o de baixo, geralmente o último, é o broadcast, tá? Então, eu vou determinar os endereços da rede, o do broadcast, para ser os endereçamentos dos meus hosts, né? Então, aqui, ó, eu tenho 196 e o endereço de broadcast, o 127. Lilian, e o meu gateway? O gateway, geralmente, você pega esse endereçamento e você vai configurar no seu roteador, né? Você determina que IP que é. Tem gente que coloca o quê? O primeiro endereçamento da rede coloca o seu gateway, né? Ou geralmente o roteador, configura ele com esse endereço, faz a partir desse endereço e o último broadcast, tá? E aí você vai fazendo a configuração, né? Aqui, ó, aqui é a máscara, né? A máscara que você tem. Então, é 888 mais 3, né? Que a gente geralmente vê a escrita da rede, o IP barra o somatório dos octetos, tá? Só que para fazer o cálculo em bit, você converte de 0 a 1, para 0 a 1, né? Então, aqui, ó, se o prefixo é 27, vai ser 88 octeto. Primeiro todo 1, todo 1, todo 1. Aqui tem menos 3 uns, né? Aqui 0. Aqui eu tenho primeiro octeto todo 1. Aqui eu só tenho 4 bits 1, o resto eu tenho tudo 0. 32, eu tenho todos os octetos 1, que é o 255, 255, 255, né? Então, aqui tem mostrando para ele, ó, 224, 255, tá? Que é cada bit que você vai alterando. Você não tem 8 ali, então você vai, como se tudo tem 1, tudo que você vira 0, ele vai mudando essa numeração, tá? E aí aqui ele fala, ó, faz separado e vai mudando as faixas, né? Então aqui, ó, 26, ele vai ser 8882. E aí você vai colocando a máscara, tá? Calcula a quantidade total de bits, né? Aqui, ó, 26882. Você define o que é esse 2, né? Você converte de binário para decimal, né? Vamos dizer assim. Você definiu sua máscara de rede, tá? Você definiu a rede e definiu a máscara de rede, você pode fazer no cálculo do seu IP, que é a somatória, tá? Ele tem mais cálculos aqui. Aqui, ó, número de bits no host, né? Aqui, ó, 4 subnets, ele vai mostrando em tudo, tá? E aí, você vai calcular o IP, né? Calcula o número de hosts aqui, e para você calcular o IP, você faz o END. Você faz a rede mais a máscara e você vai definindo os IPs. Mas você tem que definir em que classe que ele vai estar, tá? Você tem que definir essa classe, senão não vai dar certo. Para você calcular os hosts. Então, tá aqui, ó. A subrede que vai estar em cada um. Beleza? Tem um outro site que eu vou localizar, e aí eu vou passar para vocês, ó. Aqui eu tenho aqui a calculadora. Aqui eu tenho aqui, ó, eu defino a máscara, ó, coisa, e faz o cálculo, né? Então, se eu pegar, tipo, 10.0.0.50,
num de 24. Mandar ele calcular, ele vai pegar o endereço, vai transformar aqui, ó, tudo em binário, vai definir a máscara que eu quero deixar aqui, aquele deixa em vermelho porque eu estou usando uma rede A numa classe C. Ele vai dizer qual que é a rede, qual que é o broadcast, qual que é o host mínimo e qual que é o host máximo, porque eu estou usando a 10 é a máxima, ela pega todos os IPs. Se eu usar um 181, por exemplo, 50, né? Aqui, ó, ele já colocou também, ele já mudou, manteve, porque eu deixei a máscara em 24, vamos colocar em 23. Ele já vai dando os endereços, vai dizendo a quantidade de hosts, vai fazendo o cálculo, tá? Indica a classe, tá? E vai fazendo os cálculos. O cálculo que a gente encontra muito na internet é isso aqui, ó, gente. O endereço, tá? E você faz o end, e aí você faz aquele cálculo que é 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1. Você acha o host fazendo o end entre esses dois, tá? A rede, né? A rede, mais a máscara, você acha os seus hosts, tá? O endereçamento IP dos seus hosts, tá? E, assim, é bem legal usar essas calculadoras, porque a gente não perde tanto tempo fazendo cálculos na mão. Mas eu coloquei para vocês esses sites para vocês terem uma visualização, né, de como são os cálculos, tá? Eu já trabalhei em algumas empresas, empresas pequenas, por exemplo, que o chefe ele não fazia o cálculo, ele falava, eu quero usar esse IP e usar isso daí, e eu trabalhei em uma empresa que tinha, acho que umas 30, 40 estações, que era IP fixo. De vez em quando a gente comia a bola, esquecia e dava os conflitos de IP, então a gente tem que tomar cuidado. Então, configurar um serviço lá na sua camada de aplicação, como um DHCP, para uma empresa é melhor. Você não corre risco de ter esses problemas, mas você tem que trabalhar com a questão da segurança, tá? Essa parte aqui eu já coloquei para vocês lá na plataforma, tá? Já deixei adicionado. E aí eu vou disponibilizar depois essa apresentação para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, que daí a gente vai conversando. Eu vou disponibilizar para a próxima semana a avaliação dessa semana, tá? E semana que vem a gente começa os serviços. Talvez torne-se um pouco mais dinâmico. E eu vou ver lá com o pessoal da TI do campus para ver se a gente consegue utilizar um servidor remoto para vocês fazerem a configuração. Vou conversar com o coordenador lá, ver se ele vai deixar, porque tem que ver essa questão de segurança e se tem máquina disponível lá. Tá? Não sei como que está essa questão que eles disponibilizam máquina lá no campus. Mas qualquer coisa eu peço para ele colocar uma pequenininha para a gente brincar um pouco lá, tá? Aí a gente trabalha com a configuração do serviço DNS, configuração do serviço DHCP, e a gente não vai utilizar Windows, a gente vai utilizar Linux, tá? Porque eu acho um pouco mais fácil a configuração, tá bom? Se eu achar mais algum vídeo legal de explicação dessa questão da rede, dos roteamentos, eu vou colocando lá na plataforma, tá? Mas, assim, para ter noção do que é o IP e a camada OSI, é isso, gente. Você tem que saber que a camada de aplicação é que vai resolver e vai conversar com você, tá? E lá no host você ter algum lugar que vai designar o IP. Você tem que tomar cuidado, principalmente nas redes TCP/IP,
do pouco que eu tenho de experiência, você tem que tomar cuidado com a questão de congestionamento e configuração de equipamento, tá? Por quê? Uma VLAN mal configurada, ou uma rede mal configurada, ou um switch mal configurado, você pode ter esses congestionamentos e você pode ter problemas nos seus serviços, tá? Não é só a questão externa, que a gente fica às vezes na mão, né? Por exemplo, a bonita da Vivo, ela me deixa mais sem internet em casa do que com internet, né? Mas as configurações dos serviços. Se vocês trabalham em empresas que disponibilizam serviços na internet para seus clientes, eles têm que estar muito bem configurados. Porque a partir do momento que você disponibiliza um serviço para uma pessoa, esse serviço vai ser cobrado 24/7, né? Principalmente se ele puder fazer isso 24/7. Por exemplo, vou pedir um baguncinha para comer, vou deixar um site disponível para fazer os pedidos. Você trabalha até as 11 meia-noite, mas seu site está ativo para vender o seu produto 24/7. Não que você vá fazer as entregas, mas você está mostrando seu produto 24/7. E você tem que tomar cuidado com a questão da segurança, não só principalmente em Windows, mas não só em Windows, em Linux também. Por quê? Porque a gente tem muitos problemas de pessoas que utilizam e hospedam coisas erradas em sites que não são errados, né, que não são ilícitos, e você vai ter um trabalhão, e às vezes você pode até ter o problema de ter que formatar e reinstalar tudo por conta de uma pessoa que colocou uma porcaria lá, tá? Eu já tive experiência de fazer um colocation no TER, na época que tinha aqui em Cuiabá, e o cara entrou num vírus e eu tive que formatar a máquina, tá? Então, assim, até passei a utilizar mais serviços e hospedar serviços e fornecer serviços em Linux, até por conta disso, tá? Pela questão de segurança. Ela é bem melhor no Linux do que no Windows. Não que não tenham problemas, né? A gente já teve problema no instituto, de uma pessoa invadir a máquina, colocar hospedado o link de um banco da Inglaterra para roubar a senha e dinheiro das pessoas. E para achar esse negócio foi bem complicado, tá? Mas a gente achou. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, esse material já está disponibilizado para vocês, tá? Eu peço desculpa na questão da demora, que essa semana eu tive muitas demandas, tá? Não só demandas institucionais, mas como demandas pessoais também, tá? Eu tive que cuidar do meu sobrinho aí uns 2, 3 dias, então fiquei meio moída, tá? Então eu demorei um pouco para colocar as coisas mesmo, mas eu vou ver se eu dou agilidade nas próximas semanas para vocês, tá? Nas as 3 próximas aulas, gente, eu vou começar impreterivelmente às 7 horas, tá? Porque eu vou ver ainda se vai dar certo pegar a disciplina, mas eu vou ter que pegar uma disciplina na sexta-feira lá na UFMT, mas eu vou assumir o compromisso que eu tenho com vocês, né, de dar essas aulas até às 8, e vou conversar com o professor lá que assumiu a disciplina, que eu vou chegar um pouco tarde, e espero que ele não termine as aulas 7h30, que nem alguns às vezes fazem, tá? Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês já ali na plataforma e ver se esse final de semana eu consigo disponibilizar o resto das avaliações e dos materiais para vocês, tá? E tentar fazer algo mais prático para vocês nas próximas semanas, tá? Vou conversar já com o Fernando e aí eu dou um feedback para vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom descanso e bom final de semana. Boa noite, professora. Muito obrigado. Boa noite.